Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Chance de Gol. E no vídeo de hoje nós veremos a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série D. Veremos até agora os jogos da oitava rodada, as próximas partidas da competição e também a tabela de classificação atualizada do Brasileirão da Série D. Rapidamente eu te convido a deixar o like. É muito rápido, fácil e faz toda a diferença para que este vídeo seja encaminhado para mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. Caso não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E galera, sempre eu pergunto aqui qual é a maior torcida das competições. Então na Série D, dá uma olhada só, a torcida que está se destacando é a galera do ABC. Temos bastante comentários aqui da galera que torce para o ABC. Tem o pessoal do São Raimundo, Motoclube também, Juazeirense. Também tem torcida aqui do 13, que é conhecido como o Galo de Borborema, e também do Imperatriz, o Cavalo de Aço. Tem mais torcida da Série D aí? Já deixa no comentário, galera. Vamos dar valor a essa competição no futebol que é muito pouco falado na mídia. Temos que fazer acontecer, tudo bem? A oitava rodada começou no dia de ontem. Castanhal venceu o Fast Club por 2-1. O Lucas Soares abriu o placar para o Castanhal, Ivanilson empatou para o Fast e Pecel fez o 2-1 ainda no primeiro tempo. Castanhal, que é uma das sensações desta competição. Ontem, Bangu e Inter de Limeira ficaram no 1-1. Bangu abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo com José Antônio e Daniel Vansam empatou no final do jogo de pênalti para o Inter de Limeira. Santo André derrotou o Madureira por 2-0, quebrando a invencibilidade do Madureira. Gol aí de Denis Germando aos 39 do primeiro tempo e Leonardo Barbosa marcou o gol contra no segundo tempo. São Bento perdeu para o Cianorte por 1-0. O gol aí foi de Rafael dos Santos aos 47 minutos de jogo, comecinho do segundo tempo. A Portuguesa venceu o Boa Vista por 1-0, assumindo a liderança do seu grupo. O gol foi de Tito aos 3 minutos do segundo tempo. Joinville e Esportivo ficaram no 0-0. O Goianésia derrotou o Gama por 2-1 de virada. Maílson abriu o placar para o Gama no primeiro tempo e no segundo tempo o Wallace Marques marcou o gol contra e Igor Vinícius logo na sequência fez a virada do time do Goianésia. O Gama que acaba se complicando muito na competição. Atlético de Ceará e Central ficaram no 0-0. Marcílio Dias e Caxias também ficaram no 0-0. Brasiliense venceu o Jaraguá por 3-0, dá uma olhada. E foi, apesar do placar elástico, os 3 gols foram no segundo tempo logo na sequência. Um hat-trick do Lucas Vinícius marcou aos 70, 77 minutos e 84 minutos de jogo. O Palmas venceu a equipe do Motoclube por 2-1. Rafael abriu o placar para o Palmas, Isaac Alves marcou na sequência, Marcelo Gomes diminuiu para o Motoclube ainda no primeiro tempo, mas a reação parou por aí. Juventude Sama venceu o Guarani do Ceará por 2-0. 2 gols de Christian Anderson aos 56 minutos de jogo e um aos 45 do segundo tempo. Cascavel venceu o Rio Branco do Paraná por 3-1 e de virada. Rio Branco do Paraná abriu o placar com Gabriel Honório aos 8 minutos de jogo. Robinho empatou a partida e Léo Itaperuna empatou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Lucas Oliveira fechou o placar para a equipe do Cascavel. ABC venceu o Campinense por 2-0 e foram 2 gols do Valderrama. Valderrama, um dos maiores ícones do futebol colombiano, aquele goleiro, aquele meio de campo com cabelo Black Power que fez muito sucesso pela seleção. Caldense e Rio Branco VN ficaram no 0-0. Imperatriz venceu Tocantinópolis por 2-0 em um jogo emocionante, por 3-2 digo. Hudson abriu o placar para o Imperatriz, Diogo Araújo empatou para o Tocantinópolis, Jamie virou de pênalti para o Tocantinópolis, o Lineker Augusto empatou para o Imperatriz
e no último minuto de jogo, Robson Pereira fez o gol da vitória do Imperatriz. Esse gol foi aos 51 minutos do segundo tempo. O Uberlândia venceu o Águia Negra por 2-0, gol de Ingro Marreiros aos 27 minutos de jogo e nos acréscimos do segundo tempo, Franco de Paula fez o 2-0, gol de pênalti. O 4 de julho goleou Paragominas 4-0, gol de Alexandre aos 7 minutos de jogo. E apesar do placar elástico, o jogo ficou 1-0 até os 35 minutos do segundo tempo, onde Jânio Daniel fez o segundo, Ítalo fez o terceiro de pênalti nos acréscimos e Rômulo Ferreira fez o quarto também nos acréscimos do segundo tempo. O América de Natal venceu o Souza por 2-0 jogando fora de casa, os dois gols no segundo tempo, Eric de Souza e Alvinho. O Juazeirense venceu o Muricy por 3-0, todos os gols também no segundo tempo, Júnior Timbó, Carlos Ademir e Tauan fizeram os gols da equipe do Juazeirense. Porto Velho e Nova Mutum ficaram no 1-1. Lucas Santos abriu o placar para o Nova Mutum e Jobert de Melo empatou aos 45 do segundo tempo para o Porto Velho. E a última partida do dia de ontem, o Gás venceu o Atlético do Acre por 2-0. Lídio Chacon marcou aos 4 minutos do segundo tempo e Thiago Costa marcou o segundo nos acréscimos do segundo tempo, 51 minutos de jogo. Eu quero que vocês deixem os seus palpites para as partidas de hoje. 3 horas da tarde nós temos Ferroviária e Boa, Aimoré e Juventus, Rio Branco e Patrocinense. 4 horas da tarde tem Penharol e São Raimundo, Retrô e Itabaiana, Sergipe e Atlético da Bahia, 13 Caucaia, Bahia de Feira e Asa, União, Rondonópolis e Aparecidense. E fechando a rodada, 5 horas, tem Galvez e Ipiranga. Então, galera, deixa aqui o seu palpite para essas partidas. Quero ver quem é bom de palpite aqui em nosso canal. Grupo A1, o líder é o Castanhal com 20 pontos ganhos em 8 jogos. E as demais equipes que corram aí para atingir o líder. Segundo colocado, São Raimundo, 15 pontos em 7 jogos. Terceiro colocado, Galvez, 12 pontos em 7 jogos. Quarto colocado, Penharol, 10 pontos em 7 partidas. Quinto colocado, Ipiranga, 8 pontos em 7 jogos. Sexto colocado, Gás, 8 pontos em 8 jogos. Sétimo colocado, Fast Clube, 6 pontos em 8 jogos. E na última colocação, o Atlético do Acre, 4 pontos em 8 partidas. Castanhal e São Raimundo, que estão invictos na competição. Grupo A2, o líder é o 4 de julho, com 17 pontos. Segundo lugar, o Guarani do Ceará, com 15 pontos. Terceiro lugar, o Imperatriz, com 13 pontos. Quarto colocado, Paragominas, 9 pontos. Quinto lugar, o Motoclube, 9 pontos. Sexto lugar, Juventude Samas, 9 pontos. Sétimo colocado, Palmas, 7 pontos. E na lanterninha, o Tocantinópolis, com 7 pontos. Apenas 2 pontos separam o quarto colocado que se classifica para a próxima fase do último lugar desse grupo. Realmente um equilíbrio muito grande. Voltando no grupo A1, nós temos 6 equipes aqui lutando diretamente pelas vagas. No grupo A2 não temos nenhum invicto e todas as equipes venceram pelo menos um jogo. Grupo A3, o líder é o ABC com 18 pontos. Segundo colocado, o América de Natal tem 14 pontos. Terceiro lugar, o Atlético do Ceará, 11 pontos. Quarto colocado, Campinense, com 11 pontos. Quinto colocado, o Souza, 11 pontos. Sexto colocado, 13, 8 pontos e um jogo a menos. Sétimo colocado, Central, com 6 pontos. E na lanterninha, o Caucaia, 5 pontos, com um jogo a menos. Temos uma briga muito grande entre os 6 primeiros colocados pela classificação. O ABC já despontando e o 13 vem correndo por fora. Não temos nenhum invicto nesse grupo e todas as equipes venceram pelo menos uma partida. Grupo A4, líder é o Juazeirense com 18 pontos. Segundo lugar, o Itabaiana, 14 pontos. Terceiro colocado, Retrô, 12 pontos. Quarto colocado, Sergipe, 11 pontos. Quinto lugar, o Atlético da Bahia, 7 pontos. Sexto colocado, o Asa, 6 pontos. Sétimo lugar, o Bahia de Feira, com 5 pontos. E na última colocação, o Muricy, com 3 pontos ganhos.
O Juazeirense e o Muricy têm 8 partidas. Os demais times farão a sua 8ª partida no dia de hoje. Juazeirense que está invicto na competição, o Itabaiana viu sua primeira derrota na rodada passada. O Bahia de Feira ainda não venceu na competição. Grupo A5 lidera o Goianésia com 16 pontos, segundo colocado o Brasiliense 14 pontos, terceiro lugar o Aparecidense 12 pontos, quarto colocado União Rondonópolis 12 pontos, quinto colocado Nova Mutum 11 pontos, sexto colocado Porto Velho 8 pontos, sétimo lugar o Gama 7 pontos e na lanterninha o Jaraguá com 1 ponto ganho. Aparecidense e União Rondonópolis, que estão na terceira e quarta posição, têm um jogo a menos e farão sua partida no dia de hoje, podendo ultrapassar a equipe do Brasiliense e assumir o segundo lugar do grupo. O Jaraguá ainda não venceu na competição, o Goianésia está invicto. O Gama, que foi a sensação da primeira fase no ano passado, se encontra em uma situação muito ruim. Grupo A6, o líder da Ferroviária com 16 pontos, segundo colocado Uberlândia com 15 pontos. Vamos lá, Ferroviária tem um jogo a menos, 7 partidas, Uberlândia 15 pontos em 11 jogos. Terceiro colocado Caldense, 14 pontos em 8 partidas. Quarto colocado Boa, 12 pontos em 7 jogos. Quinto colocado Rio Branco VN, 10 pontos em 8 partidas. Sexto colocado Rio Branco, 5 pontos em 7 jogos. Sétimo colocado Águia Negra, 5 pontos em 8 jogos. E o Lanterninha, o Patrocinense, 3 pontos em 7 partidas realizadas. Não temos nenhum invicto nesse grupo e o Patrocinense ainda não venceu. Tem sua chance no dia de hoje. Grupo A7, todos já fizeram sua 8ª rodada. O novo líder é a Portuguesa com 15 pontos ganhos. Segundo colocado está o Santo André com 13 pontos. Terceiro lugar o Madureira, 13 pontos. Quarto colocado Cianorte, 11 pontos. Quinto colocado Bangu, 9 pontos. Sexto lugar Boa Vista, 9 pontos. Sétimo colocado Inter de Limeira, 7 pontos. E na última colocação o São Bento com 5 pontos ganhos. O último invicto desse grupo caiu nesta rodada, que era o Madureira, e o São Bento ainda não venceu. E fechando a tabela de classificação da Série D, Grupo A8. O Cascavel é o líder com 20 pontos. Segundo colocado Joinville, 16 pontos. Terceiro colocado Caxias, 12 pontos. Quarto colocado Marcílio Dias, 9 pontos. Quinto lugar o Juventus com 8 pontos e um jogo a menos. Sexto lugar o Aimoré, 7 pontos e um jogo a menos. Sétimo colocado o Esportivo com 7 pontos. E na lanterninha o Rio Branco do Paraná com 3 pontos ganhos. Cascavel e Joinville estão invictos e o Rio Branco do Paraná ainda não venceu. O Aimoré e o Juventus podem assumir a 4ª colocação caso vençam a partida de hoje. A melhor equipe da competição até o momento é o Cascavel, que tem 20 pontos, 6 vitórias e 10 de saldo de gols. Em segundo lugar vem o Castanhal, também com 20 pontos, 6 vitórias e tem 9 saldo de gols, 1 a menos do que a equipe do Cascavel. Então, galera, já faça inscrição em nosso canal e ative o sino de notificações, porque aqui você acompanha tudo sobre as tabelas de Série A, Série B, Série C e também da Série D. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima!